Alô, comunidade! Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje, 20 de outubro, segunda-feira, começamos mais uma semana com esse programa que traz um resumo das notícias do dia, com informação e análise a quente. Sempre com a gente, a Laura Couto, na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, começando a semana. Olha, eu estou inspirado, viu, Laura? Um fim de semana com um show de Gilberto Gil. E Roberto Carlos. E o Roberto Carlos fez uma palhinha, como ele diz, mas especialíssima, né? 2 músicas. Um showzaço do Gilberto Gil em São Paulo, inesquecível, sensacional. Boa tarde para você que mora nesse país em que a Faria Lima já dá como certa a reeleição de Lula em 2026. Começou a circular essa informação. Muita calma nessa hora, hein, gente? Por 2 motivos. Primeiro, a Faria Lima erra demais. 3 meses atrás, ou 4 meses, eles davam como certa a derrota do Lula. E a gente dizia, calma, falta muita coisa. As coisas vão mudar ainda. E agora, de novo, já estão fazendo previsões e eles erram previsão de inflação, previsão de eleição. E agora já estão nervosos, porque eles queriam o Tarcísio, e já dão como certa a vitória de Lula. Então, muita calma nessa hora, porque a Faria Lima erra muito, mas também sem salto alto do lado da esquerda ou dos democratas, porque vai ser uma eleição de qualquer maneira duríssima. O bolsonarismo vai aprontar, vai causar confusão e tem muito eleitor ainda na direita e na extrema-direita, mas a gente traz já informações sobre isso, de qualquer maneira, mudando aí, né, a previsão por parte dos agentes de mercado, como eles gostam de se apresentar. Já voltamos nesse assunto. Pessoal, ao que parece, o deputado federal, ainda deputado federal, Eduardo Bolsonaro, não sabe como funciona o método de pagamento do Pix. Ele é tão americanizado que acho que ele esqueceu. Pix é coisa de brasileiro, ele nem sabe mais como é que funciona. Bom, das 6 emendas Pix, como elas são chamadas, apresentadas pelo parlamentar entre 2024 e 2025, 5 foram rejeitadas simplesmente por apresentarem falhas técnicas, ausência de informações básicas, ou então incompatibilidade com regras do programa. Está aqui na tela a manchete lá no nosso site, no ICL Notícias. O valor total que o Dudu Bolsonaro tentou passar no Pix, nas emendas Pix, e foi bloqueado, chega a 12 milhões de reais, que seriam repassados ao governo do estado de São Paulo e aos municípios de Salto de Pirapora e São José do Rio Preto, no interior paulista. Laura, explica melhor pra gente isso. O Eduardo não acerta uma, né? Rodrigo, como você mencionou, 5 emendas Pix do Dudu foram rejeitadas em 1 ano. Uma das propostas barradas, curiosamente, previa o repasse de R$990 mil para a compra de tornozeleira eletrônica. Só que o governo paulista recusou simplesmente porque o sistema prisional do estado de São Paulo não compra diretamente os equipamentos, mas sim aluga de uma empresa. Outra emenda do Eduardo, no valor de R$881 mil, foi travada pelo governo federal por falta de plano de trabalho. A proposta não detalhava como o dinheiro seria aplicado e tinha só a palavra obra na descrição, ou seja, se vira aí para entender o que eu quero. As outras 3 emendas das 5 que foram rejeitadas porque o destino proposto pelo Dudu não atendia às exigências legais para as emendas Pix, que determinam o uso de pelo menos 70% dos valores em despesas de investimentos, obras ou equipamentos. Em vez disso, o deputado Eduardo Bolsonaro resolveu destinar as verbas para exames e insumos de saúde, que são despesas que não se enquadram nesse tipo de gasto público, Rodrigo. Pois é, Laura, olha, ele não cansa de fazer feio, né, o Dudu Bolsonaro. Já é uma deturpação essa história de emenda Pix, porque você permite que os parlamentares executem uma boa parte do orçamento sem muito controle. E mesmo assim, ele não conseguiu passar, porque não domina, né, os aspectos técnicos, não tem uma boa assessoria e tal, não consegue passar as emendas Pix. Aliás, né, que ironia, uma das emendas previa a compra de tornozeleira eletrônica para São Paulo. Ele devia comprar lá para Brasília, para o pai dele ficar com uma tornozeleira bem confortável. Bom,
O Dudu Bolsonaro não cansa de passar vergonha, como a gente disse. Talvez por conta disso, o irmão dele, o senador Flávio Bolsonaro, foi aos Estados Unidos para tentar controlar o Eduardo. É o irmão mais novo, meio mimado, né? A missão foi dada pelo próprio pai, Jair. Falou assim, Flávio, vai lá, conversa com o Eduardo. Ele está armando uma confusão, está achando que está ajudando e está atrapalhando. A avaliação no entorno de Flávio e Jair Bolsonaro é que foi perdido o controle sobre o Eduardo durante esse autoexílio. Eles acham? Eu tenho certeza. Ele virou uma nave desgovernada e está agindo, né, sem nenhum contato com a realidade aqui no Brasil. A intervenção do senador Flávio foi para colocar o irmão Eduardo no eixo, mas não sei se vai dar certo. Além de conter Eduardo Bolsonaro, a viagem de Flávio aos Estados Unidos teve também outro objetivo: tentar realinhar uma estratégia diante da aproximação entre os governos Lula e Trump. Olha, a família Bolsonaro está no seu pior momento, Jair às vésperas de cumprir prisão definitivamente, Eduardo desesperado, agindo sem nenhuma articulação com a direita no Brasil. Então ele tem uma tática para ele lá nos Estados Unidos e aqui a direita tinha outra e não se conversam. O Flávio, que é o mais político deles todos, está tentando articular e colocar em contato, porque o Eduardo não confiaria em mais ninguém. Não adiantaria ir lá o Ciro Nogueira, o Sóstenes até já foi, tem que ser alguém da família. Eles são uma família, sabe, na Itália? Aquelas famílias, né? Eles são uma família, só confiam em gente da família. Então, é nesse ponto que nós estamos. Bom, essa brincadeira toda do autoexílio do Eduardo, somada à prisão da Carla Zambelli, que também tentou se exilar na Itália, mas deu tudo errado, já custou uma pequena fortuna para a Câmara dos Deputados. Laura tem mais informações, a gente está pagando a conta dessa confusão toda. Rodrigo, a Câmara dos Deputados já desembolsou 3.300.000 reais para sustentar os gabinetes de 3 deputados que não exercem as funções há meses, sendo que 2 deles são impedidos de receber salários por decisão judicial e outro foi cassado só depois de 1 ano de prisão. Olha como tá bem o legislativo brasileiro, né, Rodrigo? Mas eu tô falando dos deputados Chiquinho Brazão, que foi cassado em abril por faltas excessivas enquanto ele estava preso e não por mandar matar a vereadora Marielle Franco, o Eduardo Bolsonaro, que virou deputado home office, e a Carla Zambelli, que está presa na Itália, condenada e mesmo assim não foi cassada. Mas o absurdo é que mesmo sem comparecer ao Congresso, todos eles mantiveram estruturas de gabinete ativas, com assessores e despesas financiadas com recursos públicos, ou seja, do nosso bolso. No gabinete do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, trabalham atualmente 9 servidores que custam R$132.000 por mês para casa. Já a Zambelli, que está presa na Itália, mantém 12 funcionários. E no mês de setembro, essa equipe da Zambelli custou R$103.000 da verba da Câmara. Palhaçada, né, Rodrigo? Palhaçada. E eles falavam, lembra? Chega de mamata. Não, eles são os reis da mamata. A extrema-direita só pensa em estratégia para botar dinheiro no bolso. É impressionante. Bom, vamos falar de assunto mais sério aqui. O presidente Lula pode anunciar ainda hoje, o substituto de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. O Barroso, vocês sabem, finalizou seus trabalhos já no sábado. Foi o último dia de trabalho dele, foi a sexta, e sábado ele já estava oficialmente fora da corte. A expectativa é que o indicado para a vaga seja Jorge Messias, que aparece nessa foto aqui ao lado de Lula durante um evento. Esse aqui, as imagens do Jorge Messias, atualmente advogado-geral da União, portanto ministro de Lula. Messias tem 45 anos de idade, tem se destacado por ser interlocutor do Palácio do Planalto com os evangélicos e também por defender a regulamentação das redes sociais e por defender leis trabalhistas. Ele não é aquela turma de tudo privatizando, tudo para os empresários, não. Lei trabalhista. Bom, de acordo com o blog da Daniela Lima, o advogado-geral da União ficou em silêncio durante o fim de semana e passou a responder com emojis de uma pessoa em oração aos aliados que o questionavam sobre o assunto. Sabe aquele amigo que fala, e aí, Messias, vai sair mesmo a indicação? Ele, só mandava uma figurinha de oração. O Messias, como a gente sabe, é evangélico. Agora, tem gente que não está feliz com esta possível escolha de Lula,
que passou a ser dada como certa. Laura, explica mais pra gente, por favor. Rodrigo, a gente está falando do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Ele está aguardando um contato do Lula para falar sobre o nome escolhido para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal. O Alcolumbre apoia o Rodrigo Pacheco, que também é senador. O presidente do Senado disse a aliados que descarta a possibilidade de negociar cargos em troca de um apoio ao advogado-geral da União, o Jorge Messias. E essa indicação dos postos seria para a diretoria dos Correios e poderia ser usada para pacificar qualquer frustração aí dos parlamentares. Durante o fim de semana, o Alcolumbre reclamou de não ter sido informado pelo Palácio do Planalto sobre a decisão do presidente Lula. E isso gerou um receio entre líderes do PT no Congresso, que temem aí uma retaliação, já que os aliados do Alcolumbre consideram a falta de informações um descaso, Rodrigo. A verdade é que eles preferem o Pacheco, estão deixando isso claro para o Lula. Se o Lula insistir com o Messias, diz que tem os votos, mas vai ser mais apertado do que se fosse com o Rodrigo Pacheco. Você sabe, né? O Senado tem que aprovar a indicação do presidente Lula. Sem o apoio explícito de Alcolumbre, uma nova figura, olha só, olha essa, gente, uma nova figura surgiu para defender o Messias. O Messias não é é o Jorge Messias, tá? Bom, quem é essa figura? O ministro do Supremo André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro. Lembram? O terrivelmente evangélico. Tem gente no governo pedindo uma ajuda aí, ó, vocês são evangélicos, ô Mendonça, ajuda aí o Messias. Mendonça teria entrado em campo para ajudar no apoio da indicação, né, a indicação do advogado-geral da União, principalmente nessa articulação com uma ala da bancada que é evangélica. A política tem caminhos curiosos às vezes, né? Mas vamos trocar de assunto aqui. Então, o Lula, de um lado, a gente está esperando para qualquer momento a possível indicação do Jorge Messias, mas está prevista também uma grande e importante movimentação no governo, nas pastas ministeriais. A gente tem falado disso há quase um mês, né? O presidente Lula deve anunciar a qualquer momento o deputado federal Guilherme Boulos, que é do PSOL, aqui de São Paulo, como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Está aqui na manchete, ó, jornal Valor. Lula deve nomear Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência já de olho em 2026. A expectativa é de que o anúncio ocorra até amanhã, no máximo, antes de Lula viajar para a Ásia, para participar de um evento na Ásia. Bom, quem ocupa esse cargo atualmente é o Márcio Macedo, que deve ser realocado para um outro cargo no governo ou então ir para uma posição na direção do PT. O Macedo é de Sergipe e é petista. Ele já foi tesoureiro do PT. Uma reunião entre Lula e Márcio Macedo, que pode ser afastado dessa função, portanto, para a entrada do Boulos, está marcada para o fim da tarde de hoje, daqui a pouquinho. Está prevista para começar às 6 horas da tarde. Depois dessa reunião, aí pode ser que o Lula faça o anúncio oficial do Boulos no Ministério. Noticiário internacional. O cessar-fogo em Gaza, infelizmente, por um fio, hein? Hoje, os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner desembarcaram em Israel para supervisionar o acordo de paz, lá em Gaza, né? 10 dias após a sua assinatura, o plano de cessar-fogo está em frangalhos. Laura Couto tem mais informações. Rodrigo, quem que poderia imaginar que Israel não ia cumprir o cessar-fogo, né? Pois bem, não deu outra. Além dos assassinatos dos civis em Gaza, como a gente noticiou na semana passada, agora, nesse final de semana, Israel simplesmente voltou a bombardear o território palestino. O ataque resultou em 11 mortes e hoje as forças israelenses abriram fogo em outra área de recuo na cidade de Gaza, matando mais 3 pessoas. Agora, com tudo isso, os Estados Unidos tentam evitar o fracasso do acordo de cessar-fogo. Os enviados do Trump se reuniram agora há pouco com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir esses detalhes da trégua. E do outro lado, o Egito, que também atua como um mediador aí do conflito, vai sediar uma reunião com o principal negociador do Hamas para discutir possíveis avanços do cessar-fogo. Mas uma coisa é fato, Rodrigo, a violência, as mortes e o terror em Gaza ainda estão longe de acabar. E mesmo assim o Trump ainda estava insistindo em ser o Nobel da Paz. Não tem cabimento mesmo. Bom, voltamos ao Brasil, ao noticiário aqui nacional. A Faria Lima, como eu disse no começo do programa, a Faria Lima já fez a sua aposta. Está aqui na manchete. Lula eleito até no primeiro turno. Por isso que eu digo, calma com essas previsões.
mas está aqui na manchete do site Platô. Na Faria Lima, conversas já falam em reeleição de Lula no primeiro turno. Eles vão do fundo do poço à euforia e vice-versa, muito rápido essa turma aí. 3, 4 meses atrás diziam assim, o Lula já está derrotado, o governo acabou, talvez ele nem chegue ao final do mandato. E a gente falava, calma gente, calma. Agora já estão falando em vitória do Lula no primeiro turno. E de novo eu digo, calma. Mas é bom a gente ver que a turma do mercado está percebendo que algo mudou. Laura tem mais detalhes sobre essa apuração aqui. Rodrigo, a maré positiva do governo Lula bateu na porta até da Faria Lima, né? Segundo a apuração do Guilherme Amado, do Platô BR, a avaliação de alguns banqueiros e investidores é de que o presidente tem chance de ganhar o 4º mandato ainda no primeiro turno, como você citou. E isso gira em torno de diversos motivos. Mas, em geral, a análise da Faria Lima é de que o governo passa por uma série de acertos políticos, principalmente com esse tarifaço do Trump. O mercado também olha para as pesquisas recentes, como a Genial Quest, que mostram uma recuperação impressionante da aprovação do Lula nessa reta final de 2025. Além disso, o presidente também sobre capitalizar as derrotas da direita, como as sanções articuladas pelo Eduardo Bolsonaro, a Magnitsky e o tarifaço do Trump, que impulsionaram o tema da soberania e mancharam ainda mais a imagem do líder Jair Messias Bolsonaro, que teve o nome vinculado a essas medidas e que ainda por cima foi condenado à prisão, Rodrigo. Ou seja, não tinha como dar mais errado para os planos da direita no ano que vem. É isso, Laura. O Lula está recuperando popularidade pelos méritos dele. Quando eu digo muita calma, porque não é uma recuperação estrondosa. Quando você pega os mandatos anteriores do Lula, ele tinha 60%, 70% de aprovação. Agora ele tem metade do eleitorado aprovando o governo dele, um país ainda muito dividido. Mas o que ajuda o Lula? Os acertos do governo, a economia mais arrumada, preço de comida parou de subir no supermercado e eu diria que mais ainda do que os acertos do Lula, os erros do outro lado. O Trump entregou de bandeja esse discurso de vou intervir no Brasil e tal, do tarifaço. Com isso, o Lula reaglutinou as suas forças. E a direita errando demais, o Tarcísio mostrou que não é um líder de verdade, pelo menos por enquanto, não soube ocupar o espaço, está um espaço vazio. E a família Bolsonaro desesperada, com o pai que vai preso. Então tudo isso faz com que a Faria Lima olhe para o cenário e diga, desse jeito, o Lula pode ganhar até no primeiro turno, apesar de não ter nenhuma aprovação tão estrondosa assim. Mas é uma leitura até realista, só que falta muito tempo ainda. Falta tempo, está tudo melhorando para o lado do Lula, mas a gente tem que ser cauteloso, assim como fomos quando todo mundo dizia, o Lula já acabou, não tem nem chance. Não, o Lula sabe jogar o jogo e preparou, e o timing, preparou tudo para o timing, para esse tempo agora, que é justamente a hora de preparar o palanque para o ano que vem, é a hora em que ele está crescendo. Então está muito favorável a ele, de fato. Falando nos acertos políticos de Lula, o presidente pode se encontrar com o Trump já na semana que vem. Segundo a coluna de Amanda Klein, no UOL, um dos negociadores da delegação brasileira espera que a reunião aconteça no próximo dia 27 em Kuala Lumpur, na Malásia. Está aqui na manchete, manchete aqui no nosso telão. A ideia é que o encontro ocorra em paralelo à cúpula da ASEAN. É uma cúpula de países asiáticos, mas da qual vão participar também convidados de fora. Entre eles, Lula e Trump. Os dois presidentes estarão nesta cúpula na Malásia e seria um bom lugar para Lula e Trump conversarem pessoalmente. O presidente Lula está muito voltado também para as questões da América Latina, porque o Trump está fomentando instabilidade aqui no nosso continente. Hoje, Lula defendeu mais uma vez a soberania dos países vizinhos e destacou que a prioridade é manter a nossa região como uma zona de paz. Vamos ver o que disse o presidente brasileiro. Na América Latina e Caribe, também vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz é nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar. O presidente estava claramente respondendo, primeiro, aos ataques de Trump a barcos ali na costa da Venezuela, as ameaças de Trump de intervir na Venezuela usando a CIA e talvez até tropas. E mais do que isso, no fim de semana o Trump fez ameaças e ataques abertos ao presidente de um outro país, da Colômbia, Gustavo Petro,
que tem uma postura também independente, crítico a Israel, um homem com formação de esquerda, o Gustavo Petro, e o Trump o acusou de ser chefe do narcotráfico. Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Então, um clima de beligerância total em que o Trump fica usando essa história de tráfico. Tudo é para combater o narcotráfico. Vai combater o consumo de droga nos Estados Unidos, que está fora de controle, em vez de ameaçar países que têm sim os seus problemas, mas não serão resolvidos por intervenção dos Estados Unidos. E aí vem o Trump e solta mais uma frase. Olha essa, achando nesse caso que ia ajudar. Olha só, abre aspas. A Argentina está lutando pela sua vida. Ou seja, está morrendo. Acredite se quiser, quem falou isso não foi um crítico do Milei, não. Quem falou isso foi o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu tirar o governo argentino do buraco. Ou seja, ele está admitindo que a Argentina está por um triz. Nesse fim de semana, Trump foi questionado sobre o socorro de 20 bilhões de dólares ao governo do Milei, que é um governo de extrema-direita. Em termos econômicos, a medida é um swap cambial, né, como dizem aí no mercado. Uma troca temporária de moedas entre os países, que inclusive foi oficializada hoje, né? Os Estados Unidos também prometeram mais 20 bilhões de dólares para enfrentar as turbulências de mercado, já que o pessoal na Argentina continua achando que vai quebrar o país com o Milei. Bom, vamos conferir o que o Trump respondeu aos jornalistas ao ser questionado. Vamos lá. Argentina is fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. Eles estão morrendo. Olha o que ele falou. Isso foi numa viagem, né? Ele dá essas entrevistas ali quando está entrando no avião. Foi questionado por uma repórter. Ela diz, moça, você não entende. Você não sabe nada sobre isso. Eles estão lutando por sua vida. Olha, tudo que o Milei quer é passar a impressão de que a Argentina está indo bem, está se recuperando. Aí chega o Trump e pisa na cabeça dele. Ele já tinha falado, alguns dias atrás, que quer ajudar a Argentina, mas só se os argentinos votarem no Milei, senão ele não manda o dinheiro. Uma chantagem aberta, escancarada. E o Trump, onde ele botou o B dele para ajudar, ele acabou ajudando o outro lado. Foi assim no Canadá, o pessoal do Canadá que estava com o Trump perdeu a eleição, na Austrália, e pode ser assim na Argentina. E aqui no Brasil, as pesquisas já mostram. Ele entrou em jogo para tentar ajudar os bolsonaristas e ajudou foi o Lula subir na popularidade dele, né? É isso. Falando em América Latina, notícia também desse fim de semana. A direita ganhou a eleição na Bolívia. Né? Nesse fim de semana, Rodrigo Paz, do Partido Democrata Cristão, foi eleito presidente com quase 55% dos votos. A decisão do povo em segundo turno encerra um ciclo de quase 20 anos da esquerda no poder. O MAS, do Evo Morales, governou a Bolívia de 2006 a 2025, com exceção de um curto período em que houve aquela tentativa de golpe, aliás, um golpe, né, que se deu, o Evo Morales teve que sair escondido, a Janine Áñez entrou no palácio, ficou um ano e depois a esquerda recuperou de novo, com o atual presidente Arce. Mas daí o Arce e o Evo brigaram e a direita aproveitou e elegeu o presidente nesse fim de semana, Rodrigo Paz. Laura Couto tem mais informações. A Bolívia encara agora um futuro perigoso. O Rodrigo Paz, o novo presidente, ficou poucos votos na frente do Jorge Tuto Quiroga, da coalizão Aliança Livre, que é um partido de extrema-direita na Bolívia. O Tuto Quiroga já foi presidente da Bolívia em 2002 e antes disso ele foi vice-presidente do Hugo Banzer, que foi general e se tornou ditador em 71 e depois, em 97, ele foi eleito democraticamente. Ou seja, Rodrigo, essa disputa presidencial na Bolívia estava entre o ruim e o pior, né? Enfim, depois de vencer as eleições, esse neoliberal Rodrigo Paz agradeceu o apoio durante a campanha e afirmou que Deus, pátria e família são a base da visão dele para o país e para todos os bolivianos. Isso te lembra de alguma coisa, Rodrigo? Pois é, o preocupante é isso. O Rodrigo Paz era o menos extremista de direita. Ali, como você falou, né, o ruim contra o pior.
o Brizola falava o diabo contra o coisa ruim, né? Mais ou menos essa disputa, o diabo contra o coisa ruim. E aí ganhou esse sujeito que é tido como centro-direita, mas que é direita mesmo. Você vê o slogan dele, é o slogan bolsonarista. Enfim, foi eleito, está no poder e o Brasil vai ter que lidar com esse governo de direita ali na Bolívia. E falando em direita, quem comemorou muito o resultado na Bolívia foi o Javier Milei, claro, né? Num post no X, Milei afirmou que a Bolívia deixa para trás 20 anos de um modelo fracassado do socialismo do século XXI. Bom, o que deu certo foi o anarcocapitalismo do Milei, é isso? Ou narcocapitalismo, já que há umas denúncias aí estranhas, né, envolvendo gente muito próxima do Milei. Bom, vamos falar de economia brasileira, notícia de hoje, essa aqui é importante, hein? Queda no preço da gasolina. A gente está falando de recuperação da popularidade do Lula. O problema é que cai o preço nas refinarias e às vezes chega pouca redução para a gente lá na bomba. Mas é uma notícia positiva. A Petrobras informou que vai reduzir em quase 5% o preço da gasolina que sai das refinarias. O corte, que passa a valer a partir de amanhã, vai ser de 14 centavos por litro, com o preço médio de venda nas refinarias passando a R$ 2,71. Esse é o preço que sai da refinaria, né? Porque chega no... Você não acha imposto de gasolina por menos de R$ 5,5, R$ 6, né? Se achar menos do que isso, fica desconfiado até de que a gasolina não é boa. Laura Coach tem mais detalhes sobre isso. Rodrigo, hoje a Petrobras finalmente recebeu a licença para perfurar petróleo nas águas profundas da bacia da Foz do Amazonas. Esse projeto vinha sendo alvo de um cabo de guerra entre as áreas ambientais e energéticas do governo, que não conseguiam entrar num consenso sobre o assunto. Em nota, a Petrobras disse que a perfuração está prevista para iniciar imediatamente e que deve durar aí cerca de 5 meses. Ou seja, vai acontecer simultaneamente com a COP30 em Belém, que é a cidade que também vai ser base da operação da perfuração, Rodrigo. É isso. Então, autorização dada, tinha muitos ambientalistas criticando essa ideia, mas venceu a ideia, a proposta de se perfurar. Várias companhias internacionais já perfuram e extraem petróleo dessa mesma região e a Petrobras dizia, por que nós, brasileiros, não podemos também, com todos os cuidados que serão tomados para que não haja desastre ambiental numa área tão importante ambientalmente. Vai começar e isso é uma boa notícia para a economia brasileira e para dar mais força para a Petrobras. Pessoal, uma notícia aqui sobre um ministro do Supremo, picaretagem. O ministro Luiz Fux pediu a devolução do seu voto, aquele voto horroroso do núcleo central da trama golpista. Ele pediu a devolução, sabe para quê? Para uma revisão gramatical. Ah, Laura, que história é essa? Rodrigo, o Fux já tinha enviado esse voto interminável para a Secretaria Judiciária do Supremo no início de outubro e agora ele pediu a devolução. Essa secretaria que eu mencionei, ela é responsável por agrupar todos os votos e publicar o acórdão, que é o documento que formaliza o resultado do julgamento e aí abre o prazo para os embargos de defesa. E o voto do Fux é o último que falta para ser entregue para finalizar o acórdão e só depois de concluído é que passa a contar o prazo de 5 dias para a apresentação dos recursos que questionam aí trechos da sentença. Ou seja, você já viu onde o Fux quer chegar, né, Rodrigo? Atrasar todo o fim do processo. E é por isso que muita gente pergunta por que o Bolsonaro não está preso justamente por essa condenação, né? Ele está em prisão domiciliar, mas não está preso por essa condenação de 27 anos. E com essa notícia, muita gente começa a se questionar se a expectativa de que o Bolsonaro vai ser preso até o fim do ano vai ser cumprida, né, Rodrigo? Alguém quer levar mais um puxão de orelha do Gilmar Mendes, parece. Lembra? Figura lamentável, disse o Gilmar Mendes sobre o Fux. É lamentável, o sujeito faz um voto daquele, entrega, e agora está dizendo no finalzinho, peraí, me devolve aqui que eu preciso fazer umas correções gramaticais. Ele está querendo atrasar o fim do processo para deixar o Bolsonaro com um pouquinho mais de tempo ainda antes de cumprir a prisão definitivamente. Não tem outra interpretação para a gente. Figura lamentável, disse o Gilmar Mendes, está sendo uma figura lamentável de novo o Luiz Fux. Laura, obrigado mais uma vez, começando esta semana aqui com as principais notícias do Brasil e do mundo no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã, mas antes de passar a bola aqui para a Gabi, para o Chico Sá, começar no N2, é com alegria que a gente comunica à nossa comunidade que o ICL foi indicado mais uma vez na premiação de atendimento e reputação. Vou até virar para cá, olha, tem aqui um cartaz aqui bonito para a gente mostrar. Atendimento e reputação mais importante do Brasil, o prêmio Reclame Aqui 2025. Essa premiação simboliza o reconhecimento e a confiança do consumidor, né, no ICL. O nosso compromisso em oferecer para você que luta ao nosso lado todos os dias o melhor atendimento possível
No ano passado conquistamos o primeiro lugar. Agora contamos com o seu voto para receber novamente esse reconhecimento. Para votar é simples. Acesse icl.com.br/prêmio, faça o login e aí você vota no ICL dizendo que enfim, somos um canal confiável e que você indica o ICL para o prêmio de 2025. É isso, gente. Obrigado, ICL Urgente volta amanhã. Gabi e Chico Sá daqui a pouco no N2, eu também estarei por lá. Valeu. Comecei a ouvir os gritos do Vlado. Foi uma revolta muito grande, que ninguém esperava a morte do Vlado. A morte dele chegou no momento que o copo estava cheio e a morte dele fez transbordar esse copo. Foi o despertar da consciência nacional contra o horror da ditadura militar. Falar de Vlado hoje é falar da alinhadura do Exército de 75, que desagou Bolsonaro, que elogia a Ustra no impeachment da Dilma. Nós estamos aqui por ele, pelo que ele significava, pelo que ele sonhava. Tem que sempre falar desses casos para que a gente consiga justiça para essas pessoas, reparação para as famílias e principalmente buscar a não repetição. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!